Vamos dar início então aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo dessa semana, capítulo 6º. E o tópico escolhido é o 5º, o advento do Espírito de Verdade. Também conhecido como o Santo Espírito, ou Espírito Santo em algumas igrejas. Bom, eu vou ler o trecho do Evangelho que trata desse aspecto, porque às vezes eu sinto no Espiritismo um distanciamento muito grande dos Evangelhos de Jesus. Talvez na intenção de se basear numa fé mais raciocinada, a gente tenha se apegado demais que eu digo, somente no Pentateuco kardeciano e depois os livros do Chico Xavier. Mas acontece que a revelação espírita, ela não veio trazer uma nova verdade. O próprio livro dos Espíritos e o Evangelho falam sobre isso. Não há uma nova verdade sendo trazida com o Espiritismo. Não há uma nova revelação. O que há, na verdade, é o esclarecimento daquilo que se perdeu ao longo do tempo nos Evangelhos. A gente sabe perfeitamente que houve um concílio no século IV, mais ou menos depois de Jesus, né? E que esse concílio, então, determinou que o cristianismo passaria a ser a fé oficial de Roma. E para que isso acontecesse de uma forma pacífica, ou seja, que os romanos aceitassem, então foi feita uma adaptação muito grande do que eram os conhecimentos, as revelações de Jesus e até mesmo das festividades. Muitas das festas que nós comemoramos, como o Natal, como a Páscoa, o Carnaval, até outros dias santos importantes, eles eram festas pagãs. Só que isso é muito pouco divulgado, ou pelo menos muito menos do que se deveria ser divulgado. Faz poucos anos que isso começou a vir à tona por causa da internet. Tem muitos estudiosos hoje trazendo essas informações de novo. Mas no Concílio de Nicéia é que isso tudo, com Constantino, é que isso começa a ser desvirtuado. Ali também foram consolidados os livros que deveriam compor a Bíblia. E eu não sei se você sabe, mas não havia uma Bíblia propriamente antes disso. A gente pensa que a Bíblia é um livro que sempre existiu. Mas, na verdade, o que existiam lá com os judeus eram os 5 primeiros livros, né, que eles chamam de Torá, que é a partir do Gênesis. E depois, os outros livros eram livros soltos, né? Você tinha um livro sobre a história dos costumes judeus, os livros dos profetas, né? E às vezes, assim, tem livros que são grandes, tem outros que são como se fossem cartas, você tem a parte de Salmos, mas essa organização como Bíblia, ela foi feita a partir desses concílios católicos. Quando vieram os protestantes, eles criaram as próprias Bíblias também, com os mesmos textos, mas separando alguns, não reconhecendo alguns desses livros, desses textos. Depois a gente vê povos mais distantes, né, cada um organizando também a Bíblia com livros, às vezes, próprios da sua cultura. Então, um dos livros que não é comum é o de Esther e o outro de Enoque, né? O Enoque porque fala dos Anunnakis, fala dos extraterrestres, etc. Então, essa ideia de Bíblia, ela é uma ação humana, não é uma ação divina. Então, é uma ação política, até que eu diria, de muita conveniência, de ajuste deste cristianismo lá no início do primeiro milênio. Bom, e diante disso, muitas das traduções foram também adulteradas, e só recentemente é que começaram a fazer estudos mais científicos da tradução dos evangelhos. Quando eu digo recentemente, já tem aí, talvez no final dos anos 80, com a Bíblia de Jerusalém,
e algumas outras, porque antes as Bíblias elas eram não apenas traduzidas, mas reescritas, numa tentativa de fazer com que as pessoas compreendessem, né? Quem trouxe esse primeiro estilo de tradução foi o rei João, ou King John, acho que era James, agora fugiu a palavra, se era John ou se era James. Uma Bíblia do texto inglês, que acabou virando uma Bíblia de referência para todas as religiões protestantes. Começou lá na Inglaterra, mas ela se disseminou. E aqui no Brasil a gente teve também algumas traduções, como Ave Maria, etc., que faziam uma leitura mais, vamos dizer assim, romantizada, né? É como se estivesse traduzindo por um romance mesmo, um texto mais fácil de compreensão. Mas, ao mesmo tempo, quando você faz isso, você adultera o texto original. E questões como reencarnação, por exemplo, foram suprimidas dos textos originais, né? E outros intérpretes também, durante a Idade Média, foram adulterando, às vezes intencionalmente, para poder garantir medo, poder, arrecadação da Igreja Católica, outras vezes por convicções pessoais, mas foram adulterando essas interpretações. Então, o papel de Kardec, no final do século XIX, é fazer uma busca pela origem do Evangelho moral de Jesus, não o Evangelho histórico, mas o Evangelho moral. E a missão do Espírito de Verdade, que é aquele indicado por Jesus para coordenar a falange de espíritos e de médiuns que receberiam essas revelações. Portanto, você teria uma prova não apenas de interpretação, uma prova que fosse científica, filosófica, mas principalmente uma prova da espiritualidade, dos espíritos engajados na disseminação do Evangelho de Jesus e da sua moral. Então, quando a gente fala do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, é sobre isso que a gente está falando, né? É a recuperação de uma verdade trazida por Jesus, que tinha ficado completamente transgredida ao longo dos milênios passados, né? Especialmente a partir ali do ano 400, mais ou menos, até então o final do século XIX, né? É claro que esses textos, tanto no latim, quanto no grego, quanto depois no alemão, no inglês, que foram as primeiras línguas traduzidas, né? Já tinha recebido críticas, já tinha recebido as primeiras análises. E para ajudar, ainda foram encontrados lá, tanto no Egito quanto em Israel, papiros, né? E também textos escritos em coro, né? Mas que traziam trechos originais, ou bem mais antigos, vamos dizer assim, da Bíblia, com mais de 1000 anos, mais de 2000 anos, textos bem mais antigos do que aqueles que a gente tem hoje. E isso permite uma reinterpretação também, uma comparação com esses textos para saber o que é verdade e o que não é. Mas a gente que tem essa facilidade de seguir, de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, já tem isso antecipado e complementado até, eu diria, pelas revelações de Emmanuel, do Humberto de Campos, que é o irmão X, que ele tem livros incríveis sobre o Evangelho de Jesus também, e outros autores importantes que vêm trazendo essas mensagens. Bom, então falar de um Cristo Consolador é não só alimentar uma esperança para esses tempos de transição, mas como passar a compreender algo que já era revelado, mas que estava escondido, que nós temos uma vida compartilhada com os espíritos. Quer dizer, aqueles que desencarnam não vão embora, não desaparecem, não ficam adormecidos, né? Não vão para o céu ou para o inferno. Na verdade, eles ficam em planos que refletem o grau de vibração das práticas que cada um teve na Terra e que nós apelidamos, porque essa expressão foi apelidado de umbral, né? Então você tem um umbral mais denso,
que seriam talvez as ideias infernais, né? Daquele ambiente onde há muito sofrimento, há muitas batalhas, muitas guerras o tempo inteiro, porque é a frequência que essas pessoas se encontram. Depois você tem um umbral médio, né? E você tem um terceiro umbral, que é onde está mais próximo do que a gente faz aqui. O umbral não tem nada a ver com o inferno. O umbral é só uma denominação, pensa assim, seriam mais ou menos dimensões ou planos mesmo, né? Então o plano número 1 é o plano mais denso, o plano número 2 é o segundo mais denso, o plano 3 é mais ou menos aonde a gente está, com o grau de consciência, conhecimento, os problemas, os conflitos que a gente tem. O plano 4 já é aquele em que você já tem bem mais consciência e está mais compromissado com o que está no Evangelho de Jesus, né? Então, esses são os planos que a gente vive na Terra hoje, esses 4 primeiros planos. E algumas pessoas chamam isso de dimensões, ok? A ciência não consegue comprovar isso, então qualquer nome que se dê, ele é válido. O primeiro nome que veio foi umbral, então eu prefiro falar em umbral, né? Mas também dentro do Espiritismo se fala em 4ª e 5ª dimensão. Mas eu acho que aí é um pouco de mistura com a ciência, com a física, que a gente não tem como garantir. O que importa para a gente, se a gente chama de planos, né? A gente consegue compreender como degraus, como frequências. Vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos aqui e nesse ambiente não tem ninguém brigando entre si, não tem ninguém gritando, a gente não tem desordem nesse ambiente, a gente não tem pessoas roubando ninguém, furtando ninguém está falando mal do outro, né? Então esse é um ambiente que o ambiente está num plano próximo da 4ª dimensão, o 4º plano, o 4º nível. Por quê? Porque esse é o plano da ética, esse é o plano da boa fraternidade, da boa convivência, da intenção verdadeira de fazer o bem, de buscar a cura, de buscar o tratamento, o conhecimento. Então, os planos a gente faz na Terra. Agora, a gente sai daqui e resolve ir para um lugar onde há muita violência, onde você tem venda de drogas, você tem prostituição na rua, você tem as pessoas usando crack, você tem violência, você tem crianças abandonadas, idosos abandonados, né? Então, esse ambiente, ele é um ambiente tão saudável como esse que a gente está aqui? Vocês querem trocar esse ambiente por esse outro que eu descrevi agora? Vocês preferem viver lá, nesse ambiente? Porque isso é uma questão de frequência na Terra, no planeta que a gente está, né? São as pessoas que precisam passar por essas expiações, por essas provas duras, de viver num ambiente tão difícil como esse. E pessoas, às vezes, que nós gostamos muito, que não são caras. Pessoas, às vezes, que a gente vai ao encontro delas para ajudar. Mas aquele ambiente de frequência é muito denso. E você tem as frequências intermediárias. Por exemplo, na nossa casa, a gente não consegue manter sozinho, ou pelo menos muito difícil conseguir, esse ambiente tão tranquilo, tão sereno, tão fraterno. Porque as nossas obrigações, o convívio no lar, às vezes com espíritos que são muito diferentes e que vêm ali se ajuntar para corrigir falhas de outras vidas e que passam por duras provas, né, de diferenças pessoais. Então, esse ambiente, às vezes, ele está entre o segundo e o terceiro. E eu estou falando da gente encarnado na Terra. Não precisa falar de desencarne, não precisa falar do plano astral, não precisa falar do umbral. Então, isso a gente convive aqui mesmo. Quantos ambientes de trabalho são terríveis, de exploração, de abuso, de perseguição, né? Então, cada lugar que a gente vai, a gente vê isso. Às vezes você está num ambiente que, por exemplo, você vai para a praia, você achar que você vai ter um lugar tranquilo e tal, e você chega lá, tem música alta, uma música que é barulho, não quer acrescentar nada de valor, né, espiritual, moral, o que for. Você vê as pessoas fumando maconha, usando outras drogas, você vê briga, as pessoas se desrespeitando, né? Muita gente, às vezes, no pretexto de se divertir, então jogando futebol ou vôlei entre as cadeiras, entre os lugares, você vê as pessoas sujando a praia, né? Então, esse ambiente que era para ser calmo, ele se transforma num ambiente de umbral. Então, a gente tem a chance de escolher esse convívio.
Não significa que nós que estamos aqui somos melhores do que qualquer outra pessoa. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a gente tem a mente um pouco mais desperta para escolher viver pelo menos uma vez por semana nesse ambiente, durante essas 2 horas que a gente fica aqui. E a partir daqui, ganhar forças, ganhar convicção de fazer outras escolhas. Então quer dizer que eu não posso me divertir? Não pode. Você pode ir na praia com essa bagunça, você pode ir no churrasco, pode fazer o que você quiser. Só cuidado, porque na medida em que a gente atrai para esses ambientes, que a gente é atraído para esses ambientes, a gente pode atrair outras coisas que estão no entorno desses ambientes. Não dá para fugir do mundo, né? Tem uma frase que eu acho que ela é muito verdadeira, não sei quem é o autor, mas em que se diz: estar no mundo sem ser no mundo. A gente precisa aprender a viver isso, porque não tem como fugir. O planeta está aí, a gente tem que trabalhar, a gente tem que conviver com as pessoas, né? A gente vai andar de transporte público, a gente vai conviver com essa confusão toda, né? E esse umbral, ele pode estar tanto numa comunidade violenta com traficantes, como ele pode estar dentro de um shopping center. Porque às vezes a gente esquece que o grau de preocupação com o consumo, né? Você querer comprar tudo, de você gastar um dinheiro que você não tem, se endividar, ou se você está na sua casa fazendo apostas eletrônicas, quer dizer, tudo isso são ambientes que nos jogam para baixo, digamos assim. Então, quando a gente fala do Cristo Consolador, é uma mensagem não só de esperança, de falar assim, olha, em algum momento isso vai se transformar, como o próprio Espiritismo revela que esse Cristo Consolador já está presente entre nós, desde o momento em que Jesus ressuscitou, né? Só que nós não éramos capazes de ver e perceber. O que aconteceu lá no cenáculo com os apóstolos e os discípulos que estavam presentes, naquela ideia de que vieram fogos, né, na cabeça de cada um deles, eles saíram e começaram a falar em línguas. Aquela passagem representa uma ideia desse despertamento, que é passar a reconhecer e a conviver com o mundo espiritual de uma forma natural. Só que o telefone, como dizia o Chico, toca de lá para cá, né? Não dá para a gente sair agora e falar assim, então eu quero falar lá com a minha mãe, quero falar com meu pai, com meu filho. A gente não consegue mobilizar o plano espiritual dessa forma. Mas se a gente fizer o trabalho certo e se a gente ficar na espera, na escuta, isso pode acontecer. E eu digo isso a vocês porque já aconteceu comigo. Demorou muitos anos, mas eu consegui receber comunicação da minha mãe e do meu pai. Não é uma questão de mérito, eu acho que é mais uma questão de misericórdia, deles olharem para a gente, vendo a nossa persistência, a nossa fé, e de repente essas coisas, esses fenômenos podem acontecer. Bom, voltando ao Cristo Consolador, a passagem do Evangelho é a seguinte, é o Evangelho de João, né, capítulo 14, os versículos de 15 a 17, depois o versículo 26. É curtinho, eu vou ler para vocês, tá? Jesus então falando para os apóstolos: se vocês me amam, respeitem os meus mandamentos. E eu pedirei ao meu Pai, e Ele lhes enviará outro Consolador, a fim de que Ele fique eternamente com vocês. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vocês, conhecerão, porque ficará com vocês e estará entre vocês. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará recordar tudo o que eu tenho dito. Bom, vamos voltar aqui e estudar isso aqui por partes. Primeira parte: se vocês me amam, respeitem os meus mandamentos. Jesus certamente já estava vendo no que ia se transformar essa organização de seguidores dele, criando uma entidade política, econômica, de poder, que eram as igrejas.
né? Porque em nome de Jesus já se fez muita desgraça na terra, já se criou muita guerra, né? Já se criou a Inquisição, já se praticou muita maldade. Então Jesus, ele é explícito, ele é expresso. Se a gente ama Jesus, a gente tem que seguir os mandamentos dele. Quais são os mandamentos de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então o mandamento dele é o mandamento de amor. Então não adianta dizer, eu adoro Jesus, eu sou seguidor de Jesus, eu tenho uma imagem lá, um Sagrado Coração de Jesus na minha casa, eu faço o Pai Nosso todo dia decorado, né, acendo uma vela. Não é isso. Quer dizer, quem ama Jesus, ama o próximo, ama Deus na criação, a fonte criadora acima de todas as coisas. Então é uma fé de obras, é uma fé de ação, é uma fé que garante a modificação das coisas pela fraternidade. Então não adianta a gente se isolar em casa, por isso que eu estava falando, a gente tem que estar no mundo sem ser do mundo, né? O que a gente aprende aqui, a gente leva para o nosso dia a dia. Aonde? Na gentileza, na caridade, né? Na ética, na preocupação verdadeira de ajudar o outro, né? E de construir a fraternidade e assim por diante. Depois ele continua: e eu pedirei a meu Pai, e ele lhes enviará outro Consolador. O que Jesus quer dizer com eu pedirei a meu Pai? Então quer dizer que a gente não pode pedir? A gente pode. O canal com Deus, ele está aberto. Mas o que Jesus quis dizer, e eu não sei exatamente qual era a palavra no original ali em hebraico, né? Quando ele diz eu pedirei, será que não é muito mais no sentido de chamar a misericórdia divina, chamar a bondade divina para a nossa ignorância, para o nosso desvio de comportamento, para o estágio que a gente está, de tanta desordem social, de tanta maldade, crueldade, guerra, ganância, né? Violência, vaidade, etc., que a gente vê na humanidade em geral? Me parece que é isso, sabe? É Jesus intercedendo por nós, dizendo, olha, tem a lei de causa e efeito, ok, mas é possível interceder pelo amor. Tendo misericórdia pela humanidade, a gente pode ao menos enviar um consolo, quer dizer, alguém que explique as razões, explique essas leis, que mostre os caminhos, que possa instruir, que possa enviar passes magnéticos, fazer cirurgias espirituais e assim por diante. Quer dizer, então o pedido de Jesus é um pedido de misericórdia. Ele não vai contrariar a lei de causa e efeito, porque a lei de causa e efeito é uma lei perfeita. Cada um colhe o que planta. Não tem como plantar erva daninha e colher abacate, né? Não dá para você jogar mato no chão ao léu e depois você querer ter frutos dali. Então cada um colhe o que planta. E se a gente não plantou até agora, vamos começar a plantar, porque se a gente não plantar, a gente não vai conseguir colher nada. Então, colher depende da gente de fato começar a plantar. Mas Jesus diz, olha, mas é possível que haja consolo, porque se a gente fica sofrendo às cegas, sem saber por que sofre, será que esse processo é suficiente? Imagina que você tem um filho, uma filha, e você percebe que eles fizeram alguma coisa errada, e você põe de castigo, deixa lá seu filho trancado num quarto, sozinho. Se você não explicar para eles por que ele está ali, naquele quarto escuro, ou naquele quarto, ou castigo, o que for, não vai entender. Não vai entender, né? Quem tem bicho sabe isso. Quando você pega um cachorro ou gato que faz uma coisa errada, a dificuldade de você fazer com que ele entenda que está errado é muito grande, porque não dá para ter diálogo, não dá para ter conversa com os animais. Então ele vai muito mais pelo seu tom de voz. O animal percebe se você está chateado com isso ou não.
né? Você não pode dar comportamento contraditório, você pune e depois faz carinho logo em seguida, o cachorro não vai entender isso. Então, para uma criança, é a mesma coisa. E para nós que somos crianças espirituais ainda, é muito difícil às vezes entender por que a gente está na miséria, por que a gente perdeu um ente querido, por que surgiu uma doença, por que a gente de repente perdeu tudo que tinha financeiramente, por que a gente tem um chefe tão difícil, por que a gente é órfão e aí por diante, né? Então a gente sempre tenta encontrar um culpado para isso. O que o Espiritismo vem nos trazer não é o único que traz isso, não é a única fonte dessa verdade, mas o Espírito traz isso de uma forma muito didática, muito clara, como revelação, como consolo. É que se tem alguma coisa que a gente sofre hoje, é porque a gente deu causa a esse sofrimento lá atrás. Mas é bom que a gente não se lembre, porque senão a gente passaria a focar só nesses atos do que nós fizemos, né? Já falei aqui algumas vezes que a história da humanidade é uma história de guerras. Então, todos nós fomos guerreiros muito cruéis. Todos nós desmantelamos famílias, todos nós assassinamos muitas pessoas, fizemos muitas pessoas sofrerem, passarem fome, dificuldade. Então, as nossas ações, o que a gente plantou lá atrás, é sofrimento, é passar por coisas parecidas. Não porque isso seja uma punição, mas que é uma lição. A gente passa por coisas parecidas para que a gente entenda esse sofrimento e a gente não repita isso. E a humanidade vem fazendo isso há milhares e milhares de anos, né? Então, no caso de Jesus, o que ele se coloca é numa posição de alguém que vem trazer a explicação. E vem trazer junto com essa explicação a esperança de que no momento em que a gente aprender a lição, o sofrimento desaparece. Porque não é uma condenação como se tinha na ideia de condenação de inferno ou purgatório. É uma lição de aprendizado. Então, quando alguém me diz assim, poxa, mas por que eu sofro tanto? Por que isso acontece comigo? O que eu sempre recomendo a pessoa fazer é buscar entender que tipo de comportamentos, que traços de comportamento ainda restam nesta vida que se referem àquelas anteriores. Porque talvez o que pareça pequeno aos nossos olhos é ainda um resquício muito grave e importante de vidas passadas. Traços de egoísmo, traços de orgulho, de inveja, né? Traços de poder que a gente já teve, abuso de riqueza e etc., que podem nos atrapalhar muito. Então, Jesus se coloca como esse intermediário, esse consolador, né? E aí, o que ele diz adiante? A fim de que fique eternamente com vocês esse consolador. Então, daqui para frente, porque uma vez que a gente desperta para isso, ninguém retorna mais à ignorância. A partir do momento que você ganha um conhecimento, um esclarecimento, esse esclarecimento fica com a gente, né? Então a gente passa a conviver e aceitar com essas condições, entendendo principalmente que a nossa missão na Terra não é o enriquecimento, não é o engrandecimento pessoal, não é a fama, não é o poder. A gente até pode ter isso tudo, mas para compartilhar e dividir com outras pessoas que não têm. Quanto mais a gente conquista na Terra, maior é o nosso dever da partilha, maior é o nosso dever de ajudar as pessoas. Então, alguém que tem muito conhecimento, alguém que consegue se projetar socialmente, que tem recursos, tem a obrigação, o dever de compartilhar isso. Veja, quando eu falo dessa maneira, eu não estou fazendo um discurso comunista. De vez em quando eu tenho que esclarecer isso, né? Marx não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho. Tem uma passagem de Kardec com Marx, eu já contei aqui diversas vezes. O Espiritismo não tem nada a ver com o comunismo, com o socialismo. Não há nenhum lugar do Evangelho em que Jesus diga assim, olha, venda tudo e todo mundo aqui vai viver na miséria. Ou vamos pegar todas as riquezas e nos esbaldar disso daqui.
Também não há nenhum discurso de direita no Evangelho. Jesus não tinha partido político. E ele deixa claro isso em diversas vezes. Tentam dizer que ele era contra Roma. Ele não era contra Roma. Aí tentam dizer que ele era contra o Sinédrio. Ele era contra o Sinédrio. Mas isso não é partido político, isso é religioso, espiritual. Então, naquilo que se dizia a respeito à religião, principalmente pela exploração e pela enganação, ele é contra. E ele chama a atenção dos sacerdotes e dos doutores da lei para a necessidade que eles têm do esclarecimento do povo, das pessoas, pelo esclarecimento, de falar a verdade, de falar aquilo que eles sabiam escondido, que eles guardavam para estudar só entre eles, a quatro paredes. E Jesus traz a público esse conhecimento. Então, Jesus, ele diz o seguinte, que esse conhecimento é a revelação da verdade, e que esse conhecimento vai ficar com a gente pela eternidade. A eternidade está aqui para frente, a partir do momento que você adquire esse conhecimento, né? E aí ele diz, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, quer dizer, até aquele momento, ou até a revelação espírita, muito poucas pessoas tinham noção desse esclarecimento. Esse esclarecimento, ele acontecia nas sociedades secretas. Então você não podia, primeiro porque se você falasse em público, a igreja podia chamar você de ser um feiticeiro, né, ou de ser um bruxo, uma bruxa, e você teria que ir para a Inquisição. Ou então ela podia te excomungar, podia te prender. Então ninguém podia ser contra os poderes dominantes das igrejas. Então vir a público e falar algo que tivesse diferente ali, era complicado. A gente viu o que aconteceu com John Hus, o que aconteceu poxa, me fugiu agora, Galileu, né? E assim por diante, além de todas as pessoas que foram queimadas na Inquisição. Então ninguém tinha, mesmo que tivesse provas, não podia falar. E aí, o que aconteceu? Essas pessoas, no final da Idade Média, começam a se organizar em sociedades secretas para poder falar de ciência, para poder falar das revelações que estavam indo contra os ensinamentos religiosos. Mas elas não têm coragem de vir a público, então elas vão criando esse conhecimento separado, né? Algumas dessas tradições vão mais lá para trás, chegam até aos segredos óficos dos romanos, ou dos gregos, ou até do Antigo Egito. Gente, é muito difícil a gente dizer se isso veio em cadeias, né? É claro que várias pessoas tinham conhecimentos sobre isso, mas não era uma coisa de população, de massa. E os textos sobre isso se perderam. O que a gente tem é tudo quase que da Idade Média. Então o que a gente pode falar com segurança é que na Idade Média, no final da Idade Média, sim, tinha esse conhecimento dessas sociedades secretas. Algumas foram chamadas de maçonaria, outros de Rosa Cruz, outros têm outros nomes, mas não importa. O que importa aqui é que esse conhecimento, em um determinado momento, passa a ser o conhecimento de domínio público e enfrenta a igreja. É nesse momento que chega Kardec, que é mais ou menos 1850, quando as pessoas começam a ter coragem de enfrentar a sociedade no poder instituído pelas igrejas. Então, de lá para cá, começa a acontecer a transição planetária. Por quê? Porque o conhecimento, o consolador prometido, ele começa a se mostrar. E não é apenas o Espiritismo. Você tem vários outros expoentes de conhecimento daquela época, com diferentes vertentes, em diferentes lugares, né? Você tem Helena Blavatsky, você tem Rudolf Steiner, você tem nos Estados Unidos outros expoentes, você tem pessoas na Inglaterra, né? Você tem uma série de pessoas que se colocam na condição de estudar seriamente e fazer essas transformações. E antes deles, você tinha o Emanuel Swedenborg, na Suécia, você tinha o Leadbeater, você tem uma série de outros autores que vêm trazendo conhecimento sobre o plano espiritual, sobre a continuidade da encarnação, né, após a morte, da vida após a morte e os ciclos de reencarnação. Você tem a restauração do conhecimento hindu védico,
com Yogananda, por exemplo, no Ocidente, e vários outros mestres, Sai Baba depois, né, recuperando os conhecimentos hinduístas, onde se fala do ciclo de Sansara, que é o ciclo de encarnações. Você tem o budismo no Oriente se espalhando também, falando sobre isso, e uma série de outras coisas. Então, o que a gente vê é que o Consolador, Jesus, ele é o Cristo planetário, ele não é o Cristo judeu, ele não é o Cristo católico, ele não é o Cristo espírita, entende isso? A gente não pode aprisionar Jesus em uma religião. Jesus não era cristão no sentido da religião. Jesus nunca teve religião. Jesus nunca, ele seguiu alguns princípios do judaísmo como cultura, mas ele não tinha religião. Nós não precisamos de religião no sentido formal, estrito, para que a gente encontre a salvação. O próprio Espiritismo fala isso. Fora da caridade não tem salvação. Não é fora do Espiritismo, não é fora da religião. Então, se apegar demais a uma religião não é bom, porque a gente pode se esconder atrás dos rituais, dos mitos, dos dogmas, dos procedimentos e se esquecer do que é a verdade, que a verdade é você se instruir sobre ela, é você estudar, e você praticar a caridade, você praticar o Evangelho de Jesus. Então é sobre isso que ele está falando. Então o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, ou não pode receber porque não está preparado, né? Como é que se podia falar de um Espírito de verdade, comunicação com os mortos, se até pouco tempo atrás se dizia que era proibido falar com os mortos, porque num determinado momento, no Deuteronômio, Moisés, ele determina que os seus seguidores, os judeus que estavam vindo do Egito, que eles não adorassem as imagens, que eles não fizessem prendas para outros deuses, que eles não fizessem jogos de adivinhação, porque eles trouxeram esses conhecimentos, eles trouxeram essas práticas do Egito, quando eles estavam escravizados lá. Os egípcios acreditavam e tinham rituais. Você tinha os rituais sérios, dos sacerdotes, e você tinha os rituais populares, como a gente tem aqui hoje. A gente não tem cartomante, a gente não tem algumas seitas que sacrificam animais em troca de benefícios, né, de ganhos pessoais. Então, essas crenças, elas eram praticadas ali pelos judeus. E Moisés diz, olha, a partir de agora está proibido. Não pode mais ter imagem, não pode ter adoração a outros deuses. Agora é só Javé e acabou. Então, as pessoas interpretam isso de uma forma que, não, você não pode falar com os mortos. Mas se tem a norma dizendo que não pode falar com os mortos, é porque os mortos existem, concorda? Porque senão dizia assim, olha, não fale com os mortos porque os mortos não existem. Essa podia ser a lei. Mas não é a lei. A lei é proibido falar com os mortos. Olha, então os mortos existem. Esse é o ponto. Só que passados 3.000 anos daquele tempo, hoje nós estamos preparados para falar com os mortos. E o que nos revelam os Espíritos é que cada vez mais isso vai acontecer. Daqui a pouco a gente vai conseguir falar por meio da tecnologia. Vai haver uma comunicação por telas de talvez celular, computador, televisão, o que for. Chico Xavier fala muito disso, mas tem outros espíritos que trazem essa revelação também. Então, a comunicação com os mortos não vai precisar ser por meio de médiums. A palavra médium é mediador, intermediário. Isso tem tempo de duração. Vieram primeiro os médiums, a partir de Kardec, né, em todas as religiões, todos os lugares da Terra, para que as pessoas começassem a acreditar de novo que tem vida após a morte. E que essa vida não é de céu, inferno e purgatório. É uma vida muito parecida com o que a gente tem hoje. E a gente só vai evoluir nessa vida se a gente evoluir aqui primeiro, moralmente, espiritualmente. Então, o Consolador é importante para dizer assim, tem um Espírito de verdade com o qual você pode se sintonizar, porque você não deve falar com qualquer espírito, você deve buscar aquele que tem uma informação e uma elevação maior. E como é que você vai distinguir isso? Pelos frutos. O que esse espírito está te dizendo? O que ele está te instruindo a fazer? É alguma coisa que é para o bem da humanidade? Ou é só para o seu bem imediato? Porque se for só para o seu ganho imediato, ele está querendo te enganar de alguma forma.
depois ele vai cobrar isso de alguma maneira. E vai custar caro, porque ele é um mistificador. Ou é um espírito que está te perseguindo, quer te destruir, está te levando para um lugar errado. Então nós precisamos de casas como essas que pratiquem o bem e pratiquem a caridade, pratiquem o estudo, para que a gente possa atrair espíritos elevados. Espíritos que não vão cobrar nada, que não vão dar informação barata, porque eles não estão aqui para satisfazer a curiosidade de ninguém, mas espíritos que vão nos instruir como que a gente pode evoluir e vão nos ajudar nas nossas doenças e nos nossos tormentos, nas nossas provas pessoais. Então, são essas falanges de espíritos dirigidos pelo que se chama de espírito de verdade. A gente não sabe exatamente quem é esse espírito, né? É um espírito que talvez não tenha encarnado na Terra, é alguém que muito próximo de Jesus, no nível talvez de anjo, arcanjo, né? Alguma coisa assim, ou um ser ascenso, como diz lá a Fraternidade Branca, né? Que pode nos ajudar. Algumas pessoas falam, trazendo de outras religiões, então deve ser Buda, porque Buda é um espírito subliminado. Outros vão dizer, não, é Krishna. Outros vão dizer, não, é Zoroastro, né? Outros vão dizer que é Moisés, João Batista, porque Jesus disse, os apóstolos, João Batista é o espírito mais elevado na Terra. Gente, sinceramente, a identidade desse espírito não importa, porque ele não quis falar dele mesmo, ele quis falar de Jesus, ele quis falar do Evangelho. Ele não apareceu na revelação espírita para assim vai descer, e para que nós passássemos a adorá-lo como santo. Ele veio para trabalhar o Evangelho de Jesus. Então tem um apelido, Espírito de Verdade. É esse apelido que a gente usa. Agora, esse Espírito de Verdade, ele é o primeiro comandante de Jesus, digamos assim, né? Ele é o primeiro ministro, né? E que ele segue todas as informações necessárias, as instruções necessárias para fazer com que a gente possa se elevar, que a gente possa alcançar o grau de esclarecimento, então que a gente possa receber essa verdade, que é o que ele diz aqui, né? Então a gente possa ver. Jesus fala em outra passagem que a gente precisa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, que isso é muito importante. Então a gente passa a ter o reconhecimento disso, a seriedade de cada mensagem que chega, de comparar com outros lugares onde vem mensagens, se essas mensagens são coerentes, são similares, se faz sentido, se essa mensagem tem um conteúdo que visa o bem comum, se é uma mensagem que está alinhada ao Evangelho de Jesus, porque qualquer coisa que estiver fora disso, pode amassar e jogar no lixo. Nenhum espírito evoluído, grandioso, vai perder o tempo dele para falar algo que seja banal. É sobre isso que a gente está falando, né? E aí ele continua, mas quanto a vocês, quer dizer, vocês ali eram os apóstolos, mas nós hoje aqui, conhecerão, porque ficará com vocês e estará com vocês. Ou seja, a partir do momento que a gente se abre para esse esclarecimento, para essa revelação, os espíritos se estabelecem numa comunicação conosco, eles nos acompanham, e a gente pode chamar do jeito que a gente quiser, gente. Não precisa saber o nome, eu quero saber o nome do meu guia espiritual. Você pode chamar ele de anjo da guarda, de pai, de mãe, né? Você pode dar o nome de um santo de devoção que você quiser, não importa, porque, de novo, o papel do seu anjo da guarda, dos seus mentores, dos seus guardiões, não é assim vai descerem. Quanto mais ocultos eles estiverem, menos emoções pretéritas eles vão trazer para a gente. Eles vão fazer com que a gente foque na nossa vida e no que nós temos que realizar. Seria muito ruim se ele dissesse assim, não, eu sou a sua vovozinha que estou aqui para cuidar de você, e você tinha uma ligação muito forte e afetiva com ela. E aí você vai ficar aprisionado à lembrança, ao apego emocional da sua avó, e vai se esquecer das coisas que você tem que fazer. Então tem muitos espíritos sim familiares que nos acompanham, mas eles não querem dar nome. Eu nunca vi, eu confesso a vocês assim, eu trabalho aqui há quase 27 anos, eu nunca vi um espírito familiar se apresentar
para-se e vai descer. Se ele dá o nome é porque ele está indo embora, ele não vai ficar perto. Porque ele não quer que a gente se desvie do caminho. Às vezes ele vem para dizer e trazer uma mensagem de esperança e dizer, estou bem. Demorou, mas eu estou bem. E agora eu estou seguindo para um outro trabalho. E às vezes ele até continua trabalhando com a gente, mas ele fica oculto. Porque, de novo, é muito importante que a gente se concentre na missão que nós temos para fazer, no propósito. Mas nós vamos receber esse auxílio, nós estamos recebendo esse auxílio, né? Por quê? Porque esse Consolador é um Santo Espírito. Significa o quê? Que ele é um Espírito muito elevado, numa vibração muito alta, num grau que ele tem muito conhecimento sobre a terra e muito amor também, porque não é só sobre inteligência, é sobre amorosidade, é sobre a capacidade de amar a humanidade. E isso é muito difícil, porque um espírito como esse, ele precisa ser capaz de pegar um terrorista, um homem-bomba, que acabou de se explodir, e pegar no colo esse espírito como se fosse o filho dele, e cuidar dele como se fosse esse filho, e preparar para que ele possa se fortalecer na espiritualidade e reencarnar de novo. Mas só um coração gigantesco de amorosidade é capaz de fazer isso. Porque o nosso primeiro impulso é o revide, é a revolta, é a condenação, é causar mais sofrimento, é se vingar desse espírito. Porque nós somos espíritos atrasados, mas eles não são. Os espíritos que nos auxiliam, que nos instruem, eles têm esse esclarecimento. E a mensagem do Evangelho de Jesus é que existem espíritos assim, e que nós um dia seremos esses espíritos, e que essa maldade é passageira, porque ela é uma lição, e que chegou o momento em que essa maldade vai se afastar da terra. Nós somos a última geração da maldade na terra. Depois de nós, os espíritos que encarnarem a partir de 1960, por aí, eles já virão numa vibração bem mais pura do que nós. E vários deles já estão encarnando. A partir do ano que vem, desde o ano 2000, a gente já vê vários espíritos encarnando que são melhores. Mas você fala assim, mas a humanidade não mudou nada. Mas é muito pouca gente, e eles ainda são jovens. Esses espíritos estão na faixa de 20 anos, às vezes de 15 anos. Outros ainda vão nascer para aprimorar. A mudança, ela é propositadamente lenta. A natureza é lenta. A natureza não dá saltos. Você planta e tem que esperar crescer. Tem que esperar a estação correta. Tem que chover, tem que fazer sol, tem que fazer a colheita, tem que separar a erva daninha, tem que adubar. Então, isso é o ciclo de aprendizagem. Esse processo é lento, mas ele está acontecendo. Ele está acontecendo. Eu falei para vocês que isso começou mais ou menos nos anos 50. Então, a gente deve ter vivido ali. Depois a gente deve ter tido mais uma encarnação, pelo menos. Então, nós já estamos na terceira encarnação do processo de transição planetária. E a gente vem evoluindo muito de lá para cá. Tanto que nós não somos mais pessoas guerreiras, pessoas violentas. Isso já é um grande sinal. Por que é importante isso? Porque Jesus fala nas bem-aventuranças que quem herdará a terra serão os mansos e pacíficos. Se nós já conquistamos esse degrau de sermos mansos, nós já estamos ali nas fronteiras, no limiar de poder renascer no planeta regenerado. Mas temos que preservar isso. Temos que preservar essa mansuetude. E ser manso significa ser compassivo, ser caridoso, ter empatia pelas pessoas. Não é você fazer de conta que não aconteceu a maldade. Não é você deixar de lutar para que o mal atinja a terra. Não, a gente tem o dever. Jesus, quando ele viu o que estava acontecendo, um desmando no templo com os comerciantes, fazendo sacrifícios de animais, enganando o câmbio, a troca de dinheiro, explorando as pessoas, ele vai e desmantela aquelas mesas dos comerciantes e expulsa do templo aqueles enganadores. Então é preciso ter atitude, mas não é uma atitude violenta, é uma atitude firme. Entende a diferença? Arcando com as consequências, porque é claro que aqueles que estão acostumados com as vantagens pessoais vão se sentir incomodados quando a gente começa a lançar as verdades.
quando a gente começa a defender os injustiçados, como a gente começa a buscar o amparo daqueles que estão desolados. As pessoas se sentem incomodadas, quando a gente começa a apontar a injustiça no nosso trabalho, né? Então Jesus diz assim: sede espertos como as serpentes, mansos como os pombos, mas espertos como as serpentes. Eu não conheço nenhum livro de autoajuda que ensine melhor do que isso, tá? Não precisa gastar dinheiro com livro de autoajuda, com palestra da internet. Cara, o Evangelho tem tudo que a gente precisa. A gente precisa voltar a ler o Evangelho e ler. Eu gosto, recomendo o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele esclarece essas coisas. Ele é didático, né? E aí ele diz assim: porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, então já enviou, lhes ensinará todas as coisas. Ele vai instruir, ele vai trazer o conhecimento. É isso que a gente fala. Não tem mais nada que possa ser cego. A missa não pode ser lida, a Bíblia não pode estar em latim, né? Não, tem que ser em português. A gente tem que discutir, a gente tem que conversar com o padre, com o pastor, com o ministro, aqui na Casa Espírita, debater sobre as verdades. Tem que buscar os argumentos. A gente lê um livro, tem que ler outro, tem que comparar. Tem que ver se aquele livro faz sentido, se não tem muito do animismo do médium. Algumas pessoas falam sobre os livros do Ramatiz, comparando o Hercílio Mais com outros autores que vieram depois dele. Mas também falam das mensagens de Bezerra de Menezes, assim, mas são diferentes. Claro que são diferentes, no sentido da escrita, do estilo, né? E às vezes alguma coisa de textos. Por quê? Porque tem o animismo do médium. O médium filtra, né? Eu estou falando coisas para vocês, o Pai André está atrás de mim falando um monte de coisa para falar para vocês, mas passa pelo meu filtro pessoal. É claro que eu modifico algumas coisas sem querer, é da minha natureza fazer isso, é da natureza do médium fazer uma interpretação sobre as coisas. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Mas a gente tem que fazer filtros, a gente tem que comparar, a gente tem que se instruir. Então o Espírito enviará em meu nome, ele ensinará todas as coisas, ele lhes fará recordar tudo o que tenho dito. Recordar por quê? Porque as palavras de Jesus estão gravadas na nossa consciência, estão gravadas no nosso espírito. Então a gente também tem que aprender a acessar essas informações. Quando? De que modo? Quando nós dormimos, principalmente, porque a gente está com o espírito livre para estudar, para alcançar essas dimensões de instrução adequadas, e no trabalho mediúnico, porque à medida que a gente desenvolve o estudo e a mediunidade, a gente vai recuperando essas informações, e elas vão fazendo sentido para nós, porque é nesse grau de esclarecimento que está a libertação. As pessoas acham que a mensagem do Consolador é que ele vai vir fazer uma grande mágica, um grande ato de fenômeno que vai transformar a Terra. Não, gente. O que vai transformar a Terra é a instrução, é o esclarecimento. E é o Espírito Consolador que vai fazer isso. E nós faremos pelas nossas mãos, pelas nossas inteligências, pelo nosso estudo. E com isso levaremos a ciência ao novo degrau. Um degrau onde ela vai se fundir com a espiritualidade, com a filosofia, porque não vai haver diferença. O conhecimento vai ser um só. É nessa direção que a gente está encaminhado. Não é na direção do conforto da tecnologia no nosso lar. Isso tem um valor, mas o principal valor é o ganho do espírito. Porque se a gente não crescer moralmente, eticamente, nós vamos cada vez afundar mais o planeta. Se a gente deixasse, se os espíritos não cuidassem e não viesse uma leva de espíritos esclarecidos agora, acabaria a Amazônia, acabaria a água doce no planeta. Nós começaríamos a mandar bombas atômicas para a Lua, para Marte, para outros lugares. Por quê? Porque muitos de nós ainda são crianças com armas extremamente perigosas nas mãos. Mas Jesus, sendo sábio e sendo um professor amoroso, ele percebe o momento exato de tirar esses armamentos das mãos dessas crianças e proteger a Terra, que é o que está acontecendo exatamente nesse momento, e a gente vai poder assistir nos próximos passos do destino da humanidade, com fé, esperança e caridade, na graça de Deus.